Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, num dia em que temos de facto aqui, sim, algum game changing, alguma alteração forte no mercado, depois de muito tempo com volatilidade relativamente baixa, a volatilidade está a aumentar. Aliás, vemos isso aqui pelo VIX, que continua a disparar. A situação na Groenlândia, a situação nos Estados Unidos a ameaçar com tarifas a União Europeia, os países da NATO, está de facto a levar aqui assim a alguma agitação, a fazer lembrar o Sell America que nós vimos em abril de 2025, quando foi imposta, digamos, as tarifas recíprocas. Vemos aqui assim o VIX de facto a aumentar para níveis bastante agressivos, digamos assim, já muito perto dos 20. Os mercados acionistas estão a cair. Os norte-americanos estiveram encerrados ontem, os futuros caíram e os futuros hoje estão a começar também em queda, em forte queda, à volta de 1,5% para já. E isto obviamente leva também o tal ambiente de Sell America aqui ao dólar, com o DXY, no índice do dólar aqui já mais perto dos 98, caindo de níveis acima de 99 ainda há 2, 3 dias atrás. E obviamente está a levar o euro-dólar também, que ainda há pouco tempo o víamos aqui assim a testar, no início da semana, abaixo de 1,16, está neste momento acima de 1,17. Ora, esta situação do Sell America poderá estar a começar, mas para já é este o movimento que nós vimos já de manhã. Aliás, tivemos há algumas preocupações, nomeadamente dos mercados, se os investidores ou se a Europa vai começar a instrumentalizar de alguma forma a dívida, podendo continuar podendo vender as obrigações norte-americanas. Para já o que está a acontecer é de facto que, e vemos por aqui, as yields das obrigações a 30 anos nos Estados Unidos dispararam. Isto é o gap que nós vemos aqui assim entre o final da semana passada e o início desta semana. Tiveram fechados ontem, portanto só começaram hoje, e tem sido sempre em alta, ou seja, estamos aqui a falar em alta das yields, dos rendimentos, o que quer dizer que as obrigações estão em queda, as obrigações tal como os mercados acionistas. Isto leva-nos aqui assim a reformular um pouco, ou leva-me a mim a reformular um pouco a situação do euro-dólar. Acredito que, como aqueles que me seguem já sabem, que eu continuo a acreditar que o euro-dólar irá no mais longo prazo continuar a subir. Vamos ver se é desta ou não. Para já, quando olhamos aqui assim, e agora já olhando para a parte mais técnica, na medida que hoje vamos continuar com a situação da Groenlândia, vamos continuar com a situação das tarifas, se vai haver ou não vai haver uma saída diplomática, ou se os Estados Unidos, mas isso amanhã será mais visível, na medida em que amanhã temos Donald Trump em Davos, e que vai haver certamente muita reunião, muita discussão, muita informação a passar e alguma desinformação certamente também, mas aí logo veremos o que é que então a Europa vai decidir. E se decidir pela tal bazuca, ou seja, os tais 93 mil milhões de dólares de tarifas aos produtos norte-americanos, temos de facto uma guerra aberta em termos comerciais. Não é bom para ninguém, mas ainda assim poderemos ter aqui a continuação do tal Sell America mais forte. Para já, como vemos, hoje temos o ZEW na Alemanha às 10 horas,
e temos o ADP semanal nos Estados Unidos, mas com tudo isto, creio que esses dados farão pouco para alterar o rumo dos acontecimentos neste momento. Ora, neste momento, aqui assim o que vemos no gráfico semanal é de facto aqui os tais, para já os tais 1,1573 acabaram por aguentar bem e o preço está de volta acima de 1,17, volta acima da média móvel das 21 semanas e provavelmente, digo eu ainda, manter-se para já dentro desta área de consolidação que temos vindo aqui. Isso eu não acredito para já que vá desaparecer. Amanhã logo poderei alterar este meu pensamento, mas para já a ideia que eu tenho é que vamos ficar por aqui entretanto. No gráfico diário, o que nós vimos então é de facto a média móvel dos 200 dias aguentou perfeitamente este movimento em baixa. O preço volta a negociar tanto acima da média móvel de 55 dias como da nuvem de Ishimoku, que neste caso do gráfico diário se encontra aqui entre 1,1620 e 1,1650 aproximadamente, e o preço está de volta acima destes tais 1,17 que tínhamos aqui marcado como suporte barra resistência e neste momento está acima disso, como está acima da média móvel dos 21 dias também, que está também nos 1,17. A próxima referência está aqui nos 1,1765, porquê? Porque é o máximo deste ano. Acima disso temos aqui os 1,1808, que é o máximo do mês de dezembro. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, vemos o RSI que já cruzou de forma ascendente a linha de 50, isto poderá dar aqui mais algum impulso a este movimento em alta que neste momento vemos, desde desta semana, ou seja, de ontem e de hoje. E com o MACD aqui assim também a inverter um pouco, embora esteja de uma forma neutra, porque estamos aqui assim em cima da tal linha neutra. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, o que vemos de facto é uma inversão bastante forte. Os indicadores de momento, temos aqui assim o RSI bem acima da linha de 50, finalmente, já perto aqui dos 75, em torno dos 75, ou seja, já a ficar de algo sobrecomprado, a dar a indicação que poderemos ter aqui assim uma correção deste forte movimento em alta que tivemos nestes 2 últimos dias. O preço está acima das médias móveis importantes, das médias móveis 21, 55 e 200 e desta nuvem de Ishimoku na gráfica 4 horas que temos aqui entre os tais 1660, 1690 aproximadamente. Ora, o preço está a testar os 61,8% deste movimento, que vem desde o máximo de dezembro até ao mínimo deste ano. Portanto, este movimento descendente forte que nós temos vindo a assistir com uma volatilidade relativamente contida acaba por estar a ser corrigido. Esta correção o preço neste momento está a parar exatamente nos 61,8%, ou seja, a linha de correção por excelência, e aguentando isto, o meu cenário, agora começa por o meu cenário base, aponta de facto para que o mercado para já espere alguma coisa por aqui, ou seja, que o movimento maior tenha sido já feito e agora vá provavelmente corrigir este movimento mais forte feito já esta semana. Com a possibilidade de ainda vermos eventualmente aqui assim estes tais nestes dois níveis de resistência mais perto do preço. O preço já fez aqui assim os 1,1730 mais ou menos, e temos aqui assim 1,1742 e mais acima os tais 1,1765, que é o máximo deste ano, antes dos tais 1,1808, o máximo de dezembro. Obviamente que, como já vimos, temos aqui também o MACD a mostrar o forte impulso que o preço do euro-dólar tem neste momento. Ora, chegamos aqui ao gráfico diário, aquilo que eu mais
coloco para fazer as projeções, embora aqui seja um pouco mais difícil. O que podemos ver de facto é que, e eu não obviamente não estou a colocar aqui assim este Fibonacci, portanto temos aqui o Fibonacci nos 61,8 que está nos 1,1720, como já vimos, e ele está, digamos aqui, a fazer que é exatamente onde está neste momento o preço. Ora, se o preço aguentar, digamos, por aqui sem continuar, já vimos que, tal como eu tinha posto ali no gráfico a 4 horas, temos aqui uma primeira resistência, 1,1742, e uma segunda, 1,1765, que é o tal máximo deste ano. Ora, o cenário básico que eu coloco, mas isto é apenas a minha opinião, a forma de eu ver o mercado e como eu interpreto os dados, é que poderemos ainda ter aqui algum overshooting até estes níveis, portanto, até aguentar aqui os 1,1765, antes de voltarmos a ver o preço provavelmente a cair um pouco mais, aqui na ordem dos 1,1650, 1,1670. Portanto, o que eu vejo é o break desta linha de tendência descendente a confirmar-se. Quando olho para os indicadores de momento, o que eu vejo no gráfico, neste gráfico a uma hora e aqui no RSI, estamos bastante em território de sobrecompra, portanto aqui a dar a possibilidade de vermos alguma correção deste tal movimento, o MACD, obviamente que esse continua também bastante forte, a dar esta tendência, esta nova tendência ascendente de muito curto prazo. E portanto, eu aqui, tal como eu estava a dizer, o meu cenário base é exatamente este, ou seja, é algo que o preço fique para já no máximo do ano a 1,1765 e aqui os 1,1665. Portanto, estamos aqui com uma figura, obviamente estamos a falar com uma volatilidade a aumentar bastante. A confirmar ainda para confirmarmos esta possível correção deste movimento, eu colocaria eventualmente aqui assim este nível para já, neste nível de correção, mais aqui, então temos os 38,2 nos tais 1,17, um primeiro nível a 1,17 e um segundo nível aqui mais nos 1,1670, tal como eu tinha já visto anteriormente. Claro que se quisermos ver desde o princípio, desde este mínimo, eu apontaria então para os tais 38,2 e estamos outra vez com os tais 1,1670. Portanto, este é o meu cenário base sempre, é este forte suporte a 1,1670 aqui a aguentar o preço para já, mas por outro lado, provavelmente já termos visto o máximo do ano, o máximo do dia de hoje, quanto muito aqui um pouco mais nos 1,1740 aproximadamente, ou em última análise os 1,1765, o máximo deste ano para já. Bom, mas mais uma vez, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, é a minha forma de ver o mercado e de interpretar os dados. Para já, por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios, e eu para mim estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!